Olá, eu sou a Vivian, trabalho como voluntária na Associação Beneficente Sírio-Libanesa, mantenedora das creches Adélia Cury, unidades 1 e 2 e da creche Semeando o Futuro. Estamos desenvolvendo junto aos pais, pedagogos, professores e as crianças um núcleo de palestras. Já tivemos 2 palestras proferidas com o tema. A primeira palestra, o tema a quantidade versus a qualidade de tempo com as crianças. É isso que importa, de Carla Nawati, psicóloga. A segunda palestra, birras, como lidar com as birras, o que fazer e como fazer, de Luciana Merreiro de Campos, psicóloga. E agora vamos para a nossa terceira palestra, de Bianca Nader, com o tema brincadeiras. O que fazer, como brincar, a importância das brincadeiras para as crianças. Estamos desenvolvendo esse ciclo de palestras em apoio e também como uma forma de desenvolvimento das crianças e de apoio aos pais nesse momento que estamos passando de pandemia e pelo tempo que as crianças ficaram longe das creches. Muito obrigada a todos. Olá a todos! Primeiramente, gostaria de agradecer muito à Associação Beneficente Sírio-Libanesa e hoje estamos aqui para o encontro do brincar. Eu gosto de brincar de boneca e minha brincadeira predileta é brincar com um bichinho de pelúcia e fazer teatro e jogar jogo. Eu gosto muito de brincar de esconde-esconde, todos os tipos. E eu sinto muita felicidade quando eu tô brincando disso, principalmente quando eu tô me escondendo. Eu também gosto de cuidar dos animais, de ficar brincando com eles. Isso eu sinto liberdade. E eu gosto de montar fazendas de Playmobil. Eu me sinto livre para fazer o que eu quiser com eles. Eu gosto de brincar, de jogar bola com meus amigos, surfar e várias outras coisas, e também brincar de correr, brincar de pega-pega, brincar de esconde-esconde. E com tudo isso eu sinto felicidade, liberdade e liberdade para sonhar. Eu adoro brincar com outras crianças, mesmo que eu não conheço. E antes de falar sobre o brincar, sobre a importância da brincadeira, dicas de jogos, de brinquedos, precisamos falar sobre um tema muito importante, que é sobre a escuta das crianças, sobre a observação. Do que será que seu filho mais brinca? Em quais contextos que acontece essa brincadeira? Tem uma frequência? Uma intensidade? O que será que essa brincadeira representa para ele? O que ele traz enquanto linguagem, enquanto comunicação por meio desse brincar? A escuta precisa ser aberta e sensível à necessidade de ouvir e ser ouvido. E a necessidade de escutar com todos os nossos sentidos, não só com os ouvidos. A escuta deve reconhecer as muitas linguagens, os muitos símbolos e códigos que as pessoas usam para se expressar e se comunicar. Escutar as crianças, escutar os nossos filhos, é um exercício constante, mas extremamente necessário. É essa prática de ouvi-los que permite individualizá-los. Cada criança é única em seus desejos, em suas conquistas. E cabe a nós, adultos, esse espaço de escuta. O nosso ponto de partida é o do olhar individual para cada criança. Um exercício convite para cada família aqui ouvinte.
Mas como faremos essa escuta? Como faremos essa observação? Então, a primeira estratégia é a pausa. É a captação do que a criança traz em seu brincar. Qual a sua necessidade, o que ela expressa. O entendimento desse contexto, a frequência, intensidade e a ação. O que podemos proporcionar a partir dessa escuta? Eu vou trazer então 2 exemplos sobre o exercício dessa escuta. O primeiro exemplo é sobre a chegada do irmão. Então há aqui o contexto do irmão que chegou e a criança começa a expressar alguns comportamentos de ciúmes, de querer a atenção dos pais. E cabe a esse adulto, essa escuta da criança desse comportamento e de proporcionar um tempo e um espaço para que a criança possa simbolizar o que ela está sentindo. E essa simbolização ela vai acontecer por meio do brincar. Então o adulto pode proporcionar um cantinho para essa criança brincar com bonecas, trocadores, fralda, um espaço para a criança dar banho, para a criança ser mãe, para a criança ser filha, para a criança colocar ali na boneca, no boneco, sentimentos e emoções que ela está sentindo em relação ao irmão, em relação à mãe, em relação ao pai, aos cuidadores. Então, em algum momento, vem sentimentos de cuidado, de amor, de raiva, e ela consegue expressar por meio desse espaço criado para ela esse sentimento. O outro exemplo aconteceu com a minha filha, e o meu pai, ele fez uma cirurgia no pé, e ela começou, ao observá-lo, a querer representar essa situação. Então, diversas vezes, ela começou a falar que tinha machucado o próprio pé, a querer brincar de colocar o pé para cima. E coube a nós, cuidadores, essa leitura dessa situação e o entendimento que esse brincar era uma forma de elaborar aquela situação que ela estava vivendo. Então, a nossa prática de acolher essa brincadeira, de oferecer recursos para ampliar esse brincar, então participar dessa brincadeira. Esses exemplos, eles trazem o brincar para o contexto individual da criança. As crianças, elas nos ensinam muito, elas trazem respostas a partir do brincar, do comportamento, que pode ser uma oportunidade para ofertarmos recursos, ferramentas, para elas conseguirem cada vez mais elaborarem situações do cotidiano, angústias, por meio do brincar. Então, o primeiro exercício é esse. É o exercício da escuta, da observação, do contexto em que meu filho está, para a partir daí, junto com ele, muitas vezes a partir dele, ofertar ambientes para ele conseguir se desenvolver. Então, partimos desse ponto, do enfoque à criança, antes de qualquer conceito ou teoria sobre a infância. E para ilustrar essa fala, eu vou ler para vocês alguns trechos de um livro chamado Casa das Estrelas. É um livro do Javier Naranjo,
um professor colombiano, e ele escreveu algumas falas das crianças. A primeira delas é sobre uma definição de brincadeira, de um menino de 10 anos. Brincadeira é estar contente e amando. Outras definições interessantes são sobre a criança. Criança, de um menino de 7 anos. Uma criança é um amigo, tem o cabelo curtinho, joga bola. Pode brincar e pode ir ao circo. E a outra definição de uma menina de 10 anos. O que estou vivendo é criança. Mas o que é o brincar? O brincar é o maior veículo de aprendizagem da criança. É por meio do brincar que ela entende o mundo que a cerca. Então a criança, muito pequenininha, por meio dos sentidos, ela conhece o mundo. E com a ajuda do cuidador, do adulto responsável por ela, ela vai compreendendo por meio da nomeação dessa experiência. Então, uma criança que está brincando na areia da praia, por exemplo, ela pega essa areia, coloca na boca, ela experimenta essa areia e o adulto fala para ela para não colocar na boca e brinca com ela sobre esse processo. Então, ele viu ali uma necessidade da criança de ter esse movimento, ele ouviu a criança, ele escutou a criança, ele observou a criança e a partir desse comportamento, ele vai ajudá-la a nomear. Vamos brincar de comidinha? Então, ele ajuda a criança a trazer repertório para esse comportamento do sentir. A criança, ela tá andando, ela ouviu um barulho, ela ficou assustada e ela pode ter sentido medo. E o adulto observou esse comportamento e ele pode ajudar a simbolizar. Será que esse barulho é do lobo? Será que esse barulho é da bruxa? Esse adulto ele vai ajudando a criança a ter repertório cultural por meio das experiências e vai ajudando a nomear esses experimentos do sentir. Por meio do brincar, a criança expressa suas emoções, expressa seus conflitos e mais do que isso, ela elabora. É por meio do brincar que a criança tem um diálogo com ela, com o outro e com o mundo. As brincadeiras de faz de conta, em que ela representa situações, experiências vividas. As brincadeiras de fazer de novo, em que ela expressa o quanto é necessário o repetir para o aprender, o quanto é necessário o fazer de novo, o começo, meio e fim, os ciclos da vida. Quando as crianças brincam, eu as ouço brincar. Qualquer coisa em minha alma começa a se alegrar, e toda aquela infância que não tive me vem, numa onda de alegria que não foi de ninguém. Se quem fui é enigma e quem serei visão, quem sou ao menos sinta isto no coração. Uma das ferramentas da escuta da criança, do brincar, é o jogo simbólico. É por meio da transformação de experiências sensoriais em símbolos que a criança representa, que a criança brinca. A criança ela precisa ter oportunidade com os elementos diversos, texturas diversas, para experimentar
E a partir da imitação do adulto, junto com características que são inatas a ela, transformar esses objetos em símbolos. O simbolismo, ele possui alguns estágios. Ele parte da imitação do adulto, dos cuidadores próximos, e ele começa a acontecer na criança quando a criança faz de conta que dorme, que toma banho, que sai para passear, que come. É a partir do próprio corpo. E esse é o primeiro estágio. Depois ela passa para um segundo estágio, que ao invés de fazer de conta que come, ela passa a dar comida para a boneca. E na sequência desses estágios, as representações do cotidiano, de ações coletivas que se aproximam cada vez mais das práticas sociais. E a primeira dica é ofertar um canto de brincadeira para a criança. Um cantinho que tenha alguns brinquedos, alguns elementos estruturados que fazem parte do cotidiano da criança, como potes, colheres, e elementos não estruturados, como pedaços de tecido, para a criança poder expressar, elaborar, explorar, criar, contextualizar as suas práticas, experiências, relações do cotidiano. Mas quem brinca com essa criança? Para mim, brincar é a coisa mais legal da vida. Brincar é construir, né? Brincar é se formar. Eu me formei brincando, então não sei dizer. Eu adorava brincar de bola, brincar de pega-pega, brincar com a criançada da rua, ficar na rua até tarde, e brinca disso, e senta, conversa, dá risada, brinca daquilo, sobe na árvore, pula o muro para ir buscar bola na casa da vizinha, foge do cachorro. Ah, brincar é legal demais. Não sei dizer qual é a minha brincadeira preferida. Brincar é tão legal que eu tô com 43 anos e brinco até hoje. Se eu passo 2 dias sem brincar, eu fico de mau humor. Então, tem que brincar todo dia, né? Feliz de quem brinca. Os adultos cuidadores, eles trazem um grande repertório de brincadeiras da própria infância que fica muitas vezes guardado ou até esquecido. A nossa cultura popular, ela traz grandes elementos significativos do brincar que vão passando de geração para geração. E aqui cabe um exercício a vocês, pais, sobre quais brincadeiras da minha infância eu trago enquanto repertório para os meus filhos. Quais eram essas brincadeiras? Quais eram as músicas cantadas? Do que eu já brinquei com os meus filhos? O que eu posso vir a brincar com eles? E agora eu vou trazer um repertório de brincadeiras que faz parte da minha história, da minha experiência, da experiência também dos meus pais, dos meus avós, e o quanto a gente precisa, dia a dia, reciclar esse repertório tão vasto, tão rico da nossa cultura. Primeiramente, eu vou trazer aqui as brincadeiras cantadas, que são de extrema importância para o desenvolvimento motor, fonoaudiológico e cognitivo das crianças. E quando elas estão brincando, tudo isso é intensificado, trazendo diversos benefícios. Nas brincadeiras cantadas, temos as brincadeiras de roda, em que normalmente seguem o que a música diz. Corre, cutia, escravos de Jó, caranguejo, a cobra não tem pé, de abóbora faz melão, são alguns exemplos das brincadeiras de roda. Brincadeiras com elástico, corda, brincadeiras de mão, também são exemplos de brincadeiras cantadas. As adivinhas, como o que é, as brincadeiras com as palavras, trava-línguas, são opções de brincadeiras faladas que podem ser feitas diariamente entre pais e crianças. As brincadeiras de construir, brincadeiras de pegar, de esconder, os jogos de salão, incluem um vasto repertório de brinquedos e brincadeiras.
Brincar com a criança, brincar em família, é sobre nossa disponibilidade de tempo, de espaço, de afeto. São sobre nossas possibilidades. E está longe de ser um ambiente sofisticado. O repertório dos pais, dos cuidadores, dos avós é extremamente rico. Isso deve ser cada vez mais valorizado. Sabemos que é um grande desafio, muitas vezes porque o adulto, os cuidadores estão em algumas situações inundados por preocupações e necessidades que acabam interferindo nessa troca espontânea, ou até impossibilitando essa exploração espontânea da criança também em relação ao brincar, a escolha dos brinquedos e materiais para sua construção simbólica. É sobre deixar a criança guiar pela brincadeira. É sobre entrar em contato com seu próprio repertório de brincadeiras. Experimentem isso.